Bom dia, pessoal. Eu resolvi gravar esse vídeo curtinho para explicar o exercício de quantificação de uma parede de pau a pique. O pau a pique, que também é chamado de taipa de mão, em alguns países da América Latina de quincha ou baereque, é uma técnica de construção com terra que serve para vedação de paredes. Ela é classificada como uma técnica mista, porque ela usa outros materiais além da terra, principalmente madeira e bambu. Existem algumas taipas de mão mais modernas que utilizam estruturas metálicas, mas a mais usual e mais tradicional também é com a madeira, né? Disponível na região e atualmente bastante tem se desenvolvido também pesquisa com o uso do bambu, né? Tradicionalmente e mais atualmente também buscando uma maior durabilidade dessas estruturas. Eu disponibilizei para vocês uma cartilha que eu elaborei bem simples, assim, explicando como é a técnica e também um projeto meu de uma habitação de interesse social com paredes de pau a pique. Então, essa habitação, ela tem, na verdade, umas paredes também com alvenaria de tijolo cerâmico, que é nessa parte do banheiro, e o restante é em pau a pique. Então, aqui dá para ver um pouco da estrutura dessa parede. Ela... Deixa eu compartilhar um 3D aqui para vocês, dessa casinha. Né? Então, aqui a gente vê as paredes de tijolo cerâmico, né? E as paredes de terra. Nesse caso aqui, no projeto foi utilizada uma estrutura de madeira serrada. Eu estou mandando também um memorial descritivo, assim, resumido, dessa casa, para facilitar o entendimento de vocês. E assim, a lógica do pau a pique é, a gente tem uma estrutura principal de pilares e vigas, né? Os pilares, aqui as tesouras, no caso, né, da cobertura, e a gente tem uma estrutura secundária, que é a que vai suportar a parede de terra. Então, aqui a gente tem um pouco dessa parte estrutural, né, com esses pilares grandes de 15 por 15, e uma estrutura secundária, que ela pode ser feita de diversas formas. No caso, eu gosto de utilizar os esteios verticais, né, eles têm que ter um espaçamento máximo claro que vai depender das dimensões, né, dessas madeiras, mas eu gosto de utilizar um espaçamento máximo de 80 centímetros, então aqui nessa perspectiva aparecem os esteios verticais, e no caso, a trama, que não está aparecendo aqui no projeto, que vai fazer parte do exercício de quantificação, ela é feita com ripas. Ela pode ser feita com bambu cortado no meio, tipo uma meia cana. Se vocês pesquisarem um pouco imagens, assim, vocês vão ver várias formas de fazer a trama. Então, eu gosto de usar a madeira que tem disponível, né? Se for comprar no comércio, são ripas de 1,5 de espessura. Então, a gente vai colocando essas ripas horizontalmente, pregando elas aqui, né? Uma dentro e uma fora, um pouquinho mais alta. Então, a gente vai alternando a altura delas e vai preenchendo com barro toda essa parte interna, né? Eu gosto muito de usar essa trama dupla dentro e fora, porque ela resulta daí em paredes mais grossas que propiciam um maior conforto, né? Térmico, acústico, enfim. Aqui, no caso, fica um vão para a janela, que a gente está vendo entre os esteios. Então, a janela ela pode ser pregada nesse vão, né? Pregada, não aparafusada, fixada, né? Aqui precisa também um esteio horizontal para apoiar essa janela e muito provavelmente também um esteio vertical mais curto, assim, né? Essa tecnologia, assim, ela, inclusive, atualmente, a gente tem desenvolvido
o Power Pick para wood frame. Então, dá para usar, inclusive, a lógica do wood frame, preenchendo com o Power Pick para otimizar, assim, a construção. Então, o exercício é vocês quantificarem uma parede. Vocês podem escolher qual parede quantificar. Eu sugiro que escolham uma só, que é só de Power Pick, assim, né? Poderia ser toda uma dimensão dessa, com as esquadrias, ou essa aqui frontal, que tem a... Deixa eu botar no 3D aqui. Que tem a porta só, né? Aqui, no caso, o 8 é de madeira. E daí, depois do barreamento, vem uma camada de reboco grosso, que a gente não utiliza cimento, porque o cimento é incompatível com a terra. Então, a gente utiliza cal como estabilizante. Naquela cartilha eu passei as receitas dos rebocos, do reboco da primeira camada, que ela pode ser bem fina, assim, porque quanto mais regular a gente fizer o primeiro barreamento, mais fino depois pode ser o reboco. Então, essa primeira camada de reboco, ela pode ter no máximo 1,5 de espessura. Daí a segunda camada de reboco, ela é mais fina ainda, ela é, assim, menos de 5 milímetros. E daí ela já é outra composição, que vocês vão ver ali. E no final de tudo vai uma pintura, que pode ser de cal, né? De cal para pintura, ou uma tinta à base de terra, que eu também vou colocar ali uma cartilha para vocês, que é uma tinta feita com cola branca, terra e água. Então, eu acho que seria isso. Lembrando que eu fico à disposição nas sextas-feiras para tirar qualquer dúvida. E espero que auxilie vocês na formação como um todo e que gostem de fazer esse exercício.